O amor cobre tudo. 5. Questões e assuntos que dividem. Uma questão básica de teologia. A verdadeira questão que define carismáticos e não carismáticos não é primariamente o falar em línguas. O problema é mais profundo. Eles se dividem por causa de uma questão básica, mas não essencial de teologia, que gira em torno da interpretação de Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o será para sempre. Uma geração atrás, Alexander Maclaren, famoso pregador e expositor bíblico de Manchester, Inglaterra, delineou uma teologia pela qual tanto carismáticos quanto os não carismáticos deveriam ser capazes de unir-se. Poucos conhecedores da Bíblia são mais respeitados do que Maclaren. Sua magistral interpretação de Mateus 17:20 é um exemplo. A respeito do fracasso dos discípulos em expulsarem um demônio de um menino, escreveu Maclaren: de vez em quando vocês ouvirão alguém dizer: Deus envia o seu Espírito em plenitude especial, em épocas especiais, de acordo com sua vontade soberana. Enquanto isso não ocorrer, nós só podemos esperar e orar. Ou os poderes miraculosos com que a igreja primitiva era dotada foram retirados e, por isso, o progresso é lento. A isso, Maclaren responde: a igreja detém um poder sempre adequado para a conquista do mundo. Esse poder é constante, através de todos os tempos. Temos um evangelho que nunca pode envelhecer. Temos um Espírito habitando em nós, o doador de um poder que não muda, nem tem sombra de variação. Temos um Senhor, o mesmo ontem, hoje, eternamente. As névoas das eras que se acumulam enrolam em dobras lentas e crescentes de esquecimento de todos os homens e acontecimentos da história, transformando-os em algo sombrio, parecido com fantasmas. Contudo, distância alguma jamais diminuiu aquela forma divina e humana. Outros nomes são como as estrelas que reluzem por um instante, então se apagam e tornam-se quase invisíveis. Ele, porém, é a própria luz, que se queima, mas não se consome. Outros marcos terrenos afundam-se no horizonte, à medida que as tribos humanas prosseguem na sua solene marcha através dos séculos, mas a cruz do Calvário permanecerá como sinal do povo a que os gentios hão de procurar. Um Salvador vivo no presente, que opera conosco, que confirma a palavra com sinais que se seguem, é a fonte de nosso poder. Somente quando ele for impotente é que seremos fracos. Está sempre doador. Jamais retira o que nos dá. A fonte não abaixa 1 centímetro, embora 19 séculos tenham bebido dela. Com tal poder à nossa disposição, como podemos fracassar? Em nenhum outro lugar no céu, na terra ou no inferno, mas somente dentro de nós mesmos encontra-se a razão para o nosso colapso, se já entramos em colapso. Não em Deus, que está sempre presente conosco, não no evangelho que pregamos, nem no poder do demônio que nos sobrepujou, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Só nós é que somos culpados. Temos a temível prerrogativa de limitar o Santo de Israel. Recebemos todos os dons de acordo com a nossa capacidade, e o principal fator no estabelecimento da medida da nossa capacidade é a nossa fé. O dom em si mesmo não tem limites. Grifo meu. Será que até mesmo o não carismático pode criticar essa eloquente defesa da imutabilidade de Cristo e do seu evangelho? Aí está uma teologia proposta por um pré-carismático que deveria inspirar igualmente tanto a carismáticos quanto a não carismáticos. Deveria incentivar a fé que ambos possuem sem ofender nenhum nem outro. É uma teologia que, em minha opinião, ambas
as escolas deveriam aceitar. Se aceitassem, a despeito de outras diferenças, não haveria rompimento de comunhão. Se um pré-carismático sabe articular de maneira tão bela uma teologia carismática, por que deveria haver divisão entre eles? Uma questão de interpretação literal. É a intenção de Deus que a igreja interprete Hebreus 13:8 literalmente, isto é, palavra por palavra, de acordo com a língua original? Ou será que podemos entender essa passagem de modo figurado ou simbólico? A maioria dos crentes que creem na inerrância da palavra de Deus afirma que as escrituras devem ser aceitas literalmente, palavra por palavra, conforme aparece na língua original, a menos que sejam claramente simbólicas ou figuradas. Contudo, muitos que aceitam a inerrância da palavra diferem quanto ao grau em que Hebreus 13:8 deve ser interpretado e aplicado literalmente. A igreja do primeiro século, protótipo de Deus. Para alguns, Hebreus 13:8 significa que todo o poder que um dia foi entregue à igreja em qualquer era continua à sua disposição hoje. Creem, como aparentemente cria McLaren, que Deus nunca retirou nada do que nos deu, em nenhuma época, e que toda a perda seria por causa da descrença da igreja. Para alguns significa que todos os milagres registrados na Bíblia, dos profetas e dos apóstolos e do próprio Cristo, seriam normativos até o final dos tempos. Esses incluem os equivalentes à abertura do Mar Vermelho e do Rio Jordão, o suprimento de maná do céu, a caminhada sobre as águas, as multiplicações dos pães e dos peixes, a cura dos leprosos e de outros doentes, a restauração de membros aleijados ou quebrados e a restituição e a ressurreição dentre os mortos. Essas pessoas creem que a igreja do primeiro século é o protótipo de Deus para toda a era. Alguns afirmam ter exercido ou presenciado esse poder miraculoso em ação em quase todas as categorias registradas nas Escrituras. Um exemplo é a história do reavivamento indonésio efetuado na ilha de Timor em 1965. Uma reportagem publicada sobre o reavivamento fala de curas espetaculares e até mesmo de mortos sendo trazidos de volta à vida. Embora certos meios tenham denunciado a autenticidade desse relato, suas reivindicações são características do movimento carismático. Muitos outros milagres, alguns dos quais comparáveis aos narrados nas Escrituras, estariam ocorrendo hoje, segundo se alega. Um exemplo recente é a reivindicação de crentes chineses, segundo a qual muitos milagres semelhantes aos ocorridos e registrados no Novo Testamento têm sido observados pela igreja sofredora na China. Há a espiritualização dos milagres. Há outros que aceitam a inerrância da palavra e com confiança creem em Hebreus 13:8. Mas afirmam que pelo menos alguns dos dons do Espírito Santo foram oficialmente retirados no final da era apostólica. Historicamente, essa é a opinião encontrada na teologia reformada e no dispensacionalismo. Os carismáticos creem que a expiação cobre toda a gama das necessidades humanas, espirituais, mentais e materiais. Alguns não carismáticos creem que a expiação se limita apenas às necessidades espirituais. Alguns até acreditam que os milagres de Cristo foram parábolas, que devem ser entendidas e aplicadas somente de maneira espiritual, isto é, espiritualizam-nos. Uma visão moderada. Embora a grande ênfase do pentecostalismo em geral, permaneça nos dons de línguas, parece evidente uma corrente moderadora em alguns círculos importantes. Sem diminuir o valor desse dom, alguns líderes bastante respeitados do movimento pentecostal abandonaram a posição dogmática, segundo a qual o batismo ou o enchimento com o Espírito Santo limita-se aos que falam em línguas. Ao testificar da bênção que esse dom trouxe às suas próprias vidas e ministérios, eles reconhecem que muitos dos grandes líderes espirituais da história da igreja não falaram em línguas. Embora alguns zelosos pentecostais afirmam que Lutero, por exemplo, falava em línguas, não há evidências de que ele tenha pronunciado a ênfase pentecostal moderna para seus seguidores. Alguns afirmam que João Wesley, Charles Finney, Dwight Lima Moody falaram em línguas, mesmo que essas afirmativas
pudessem ser documentadas, fato que muitos duvidam, nenhum de seus seguidores praticou ou promoveu a doutrina. Da mesma forma, embora alguns membros de sua mesa diretiva neguem a acusação, alguns pentecostais persistem em espalhar o boato segundo o qual Billy Graham, em suas devoções particulares, falava em línguas. Alguns líderes, enfim, aqui tá fala porque na época que o livro foi escrito, o Billy Graham ainda estava vivo, né? Enfim. Alguns líderes espirituais totalmente dedicados à teologia pentecostal geral reconheceram o grave problema inerente à posição dogmática pela qual somente os que falam em línguas foram batizados ou enchidos com o Espírito Santo. Reconhece a divisão causada pelo complexo de superioridade que, de modo dogmático, exclui da categoria de crentes cheios do Espírito Santo a todos quantos não falam em línguas. A prova de que o falar em línguas não é prática universal entre os pentecostais, como geralmente se acredita, foi apresentada num espantoso artigo publicado na revista Christianity Today, em sua edição de 22 de fevereiro de 1980, sob o título de Os Carismáticos entre nós. O artigo, baseado numa pesquisa da pesquisa Gallup, revela de modo surpreendente que apenas pequena fração daqueles que se consideram pentecostais carismáticos, na realidade, já falaram em línguas. Segundo essa pesquisa, cerca de 1/6 ou aproximadamente 5 milhões dos 29 milhões de adultos norte-americanos que se consideram pentecostais ou carismáticos já falaram em línguas. Esse artigo, escrito por Kenneth S. Kantzer, editor de Christianity Today, afirma que a pesquisa Gallup mostra que apenas 1/6, 17%, dos pentecostais carismáticos falam em línguas. Mas isto não surpreendeu os líderes pentecostais carismáticos. Estudos anteriores demonstram que de 50% e 65% dos membros de igrejas que aceitam os ensinos clássicos pentecostais e que são membros praticantes de uma igreja de denominação pentecostal jamais falaram em línguas. Embora alguns pentecostais desafiam a exatidão desses dados, concordam em que o falar em línguas entre os pentecostais não é prática tão difundida como anteriormente se supunha. Com isso em mente, os não carismáticos levantam a seguinte questão: se esses números estiverem até mesmo remotamente corretos, por que os pentecostais e os carismáticos deveriam fazer distinção, comungando mais prontamente com os que não falam em línguas, mas estão dentro do movimento, do que com os que estão fora dele? E por que as pessoas estão fora do movimento deviam ser relutantes em comungar com os que estão dentro, quando, de acordo com George Gallup, somente pequena fração fala em línguas? Será que esse fato não indica que a hostilidade entre os grupos não tem procedência e é inspirada por Satanás? Uma boa reflexão. Será que essas brigas todas, por causa de questões relacionadas à pneumatologia e ao Espírito Santo, não é algo que Satanás produziu para causar divisão entre os irmãos? Pense nisso.